Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aí com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. E é com imenso prazer, imensa satisfação que nós retomamos os nossos vídeos a cada semana. Nós ficamos muito felizes pelos comentários que os irmãos têm postado, sendo edificados pela Palavra de Deus, e também esses vídeos que têm sido compartilhados, os irmãos não só apreciam, mas como compartilham também, e eu louvo a Deus pelo número elevado, e em tão rápido tempo de irmãos que têm se inscrito neste canal. Eu fico muito feliz. Eu ainda hoje, numa reunião de obreiros, na igreja, eu falei que a minha alegria é muitas vezes encontrar uma pessoa 5, 10 anos depois, ela dizer: pastor, nunca esqueci daquela palavra, daquela mensagem que o Senhor me entregou. Então isso é muito bom, e nós não conseguiremos nunca dimensionar a quantidade de pessoas que são edificadas por estas palavras, Às vezes na nossa simplicidade, mas a gente abre a boca e diz algo que é a resposta de Deus para a sua vida. Então eu me sinto muito feliz de estar me ocupando ministerialmente deste trabalho, além das muitas atividades que nós temos aqui na capital Maceió, nós termos este tempo. Estou gravando aqui já bem tarde da noite, mas eu fico pensando nas muitas pessoas do Brasil e do mundo que estão esperando por esse vídeo para complementarizarem o seu estudo, ou de repente esperando uma palavra de Deus que Deus colocou na minha boca. E o meu dever é anunciar esta palavra. Queridos, nós já estamos na 11ª lição, estamos aí já nos despedindo desta lição, Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Já temos estudado muita coisa, todos os vídeos de 1 a 11, que é o vídeo de hoje. Você pode entrar aí no YouTube, e você vai encontrar todos esses vídeos. E hoje, queridos, nós vamos estudar um assunto importantíssimo, que é discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Ou seja, discernimento de espíritos, um dom que nós não podemos dispensar, nós não podemos negligenciar. É um dom maravilhoso, e eu até digo que este dom, ele faz a baliza dos outros dons, Não adianta o dom da palavra, da sabedoria, se nós não tivermos a baliza do discernimento. Não adianta o dom da palavra, de conhecimento, se não tivermos a baliza do discernimento, o dom de profecia, o dom de operação de maravilhas, se não tivermos esta baliza chamada discernimento. Então, queridos, o nosso texto áureo diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Eu posso retirar daqui, então, que o discernimento espiritual é algo para alguém que é espiritual, Porque a Bíblia diz que aquele que é do alto, busca as coisas que são do alto, A palavra de Deus diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Então, o homem espiritual, como diz aqui, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. No versículo 4 deste mesmo capítulo, desta carta, Paulo vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 4, você já guarda esta referência que vai te ajudar neste trabalho aqui. Verdade prática: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedido aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Nós falamos em um vídeo passado, e eu quero reiterar mais uma vez, nós termos a compreensão, o conhecimento de que esses dons
estão à disposição da igreja. É muito ruim, irmãos, quando a gente quer uma coisa e não pode ter, essa coisa não está disponível. Agora, pior ainda é quando nós temos disponível, está na prateleira, é só estender a mão e receber. E nós não estendemos a mão e não recebemos. Então, nós sabemos aí que dons não se limitam àquelas enumerações que nós temos na Bíblia, porque nós temos ali o dom da palavra de sabedoria, nós temos o dom da palavra do conhecimento, nós temos o dom de profecia, temos o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação das línguas, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom da fé e o dom de discernir os espíritos. Mas há outros dons, né? Deus não se limita a isso, né? Tem muitas outras coisas. E é bom sabermos, irmãos, que esses dons estão à disposição da igreja. É um dom espiritual, o dom de discernir espíritos, concedido aos crentes em Jesus. Atos capítulo 16, versículos 16 a 22, que é a nossa leitura bíblica em classe, vai nos mostrar um caso prático onde o dom de discernir os espíritos foi fundamental. Então nos diz o texto: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, possivelmente Lucas vai estar aqui, porque ele está escrevendo isso aqui, né? Esta, a moça, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então nós temos aí um episódio interessante. E olhando aqui o texto, irmãos, você pode marcar aí Paulo perturbado, versículo 18. Uma coisa interessante, porque o discernimento não é algo visível a olho nu. O discernimento é um insight, vamos dizer, né? É uma percepção, e no caso aqui do discernimento de espíritos como um dom, né? É algo concedido pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui que a primeira coisa que acontece é que aquele que tem este dom, que detém este dom em si, não é? Ele se perturba, ele se incomoda com alguma coisa que para o ambiente dos normais não é algo natural. Não é? Então, a primeira coisa que acontece, você veja bem que a moça, ela está dizendo uma verdade e ela está elogiando aquela comitiva de Paulo. Mas Paulo se perturbou. Por que ele se perturbou? Porque o espírito que habita em Paulo não coaduna, não se identifica com o espírito que está lá. Não importam as palavras, mas importa a fonte de onde está vindo. Então, o que possui dom de discernir os espíritos, num ambiente onde para todo mundo estamos vivendo um momento de normalidade, estamos vivendo até um avivamento, vamos dizer assim, esta pessoa, ao invés de sentir aquela alegria que os outros estão sentindo, ser, vamos dizer, satisfeito com aquilo que está vendo, ele se sente incomodado. Né? Mas não é porque ele seja melhor do que as outras pessoas, é porque o espírito que habita nele, e ele tem esse dom,
faz com que ele identifique. Então, a primeira coisa a acontecer com esta pessoa que tem o dom, não é? Vendo uma situação de anormalidade, uma situação que não se coaduna, não casa, não é? Com as percepções cristãs, com as concepções, não é? Com a realidade cristã, então ele se incomoda com aquilo, e esse primeiro incômodo o leva a investigar e perceber que ali não é de uma fonte confiável, não é de uma fonte divina. Muito bem, então acontece este caso com esta moça, né? Aqui Paulo está em Filipos, né? E aí nós vamos ver, nossa lição ela tem aí uma introdução, né? Que vai falar que o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo. Claro, né, irmão? Você tem o Espírito Santo na sua vida. O homem espiritual, ele tem o Espírito Santo em sua vida. Ele sente o que o Espírito sente. A Bíblia vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Então, ele está alinhado. Ele está alinhado com o Espírito. Então, o que o Espírito identifica como uma situação anormal para o mundo de Deus, não é? Esse crente espiritual que tem o Espírito Santo vai sentir a mesma coisa, porque ele está na mesma frequência, na mesma sintonia do Espírito, né? Então, o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isto é diferente daquele que não conhece a Deus. Mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. Nós temos, irmãos, bom senso, nós temos pessoas que têm sabedoria, nós temos pessoas que percebem sinais, até psicológicos, que outros não percebem, é uma coisa, mas o dom de discernir espíritos, né, é algo que brota de uma informação que o próprio Espírito Santo dá à pessoa de que aquele espírito não provém de Deus. Então, discernir e discernimento. No seu uso geral, discernimento é, na vida cotidiana, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez, não é? Bom, temos aqui o verbo discernir no Novo Testamento. Esse verbo no grego, né, é anacrino e diacrino. O significado do primeiro é amplo, como perguntar, interrogar, investigar, examinar, e aparece também com o sentido de discernimento. O substantivo discernimento são informações técnicas aqui. O termo grego é diacrisis, significa julgamento, distinção em que se julgam pelas evidências se os espíritos são malignos ou se provêm de Deus. E, finalmente, para discernir entre o bem e entre o mal. Então, queridos, nós queremos passar algumas informações complementares com respeito a esta lição, né, de discernimento, que nós já explicamos o que significa essa palavra discernimento, né, o que é o dom de discernir espíritos, né, e vamos colocar aqui algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, eu queria que você enumerasse aí que o dom de discernir espíritos te ajuda a distinguir a origem do espírito. Aí onde está o negócio, né? Não quer dizer que aquele espírito de procedência maligna, num primeiro momento, não é, a fachada, a imagem que apareça, seja aterrorizante. Às vezes, irmãos, é uma coisa que parece boa. Nós hoje estamos vivendo um momento na igreja, principalmente nas igrejas, né, pentecostais, que nós precisamos ter muito cuidado com muito engano. Não é? Muita gente que diz, fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, e na realidade ele nem foi batizado com o Espírito Santo, e não são línguas estranhas, são línguas esquisitas, né? Então, coisas que brotam aí fora da realidade espiritual. Tem muita pregação que tem gente dizendo que é uma bênção, mas são pregações que não são
teocêntricas, onde Deus é o centro, não são pregações cristocêntricas, onde Cristo é o centro, e são pregações totalmente desvirtuadas da palavra de Deus. O conteúdo dessas pregações são pregações para massagear o ego das pessoas, para dizer o que elas gostam de ouvir, e como disse o Paul Washer, que a maior marca de um falso profeta é quando ele diz tudo que você quer ouvir. Então nós temos aí pregadores de encomenda, que vêm para dizer o que as pessoas gostam de ouvir, que é para o pessoal jubilar e aquela coisa toda, mas não são bocas de Deus. E nós precisamos ter discernimento de espírito. Tem muito milagre sendo operado por aí que não provém de Deus, e nós precisamos ter esse discernimento. Vovozinha já costumava dizer, nem tudo que reluz é ouro. O nosso pastor presidente aqui em Maceió, pastor Orisvaldo Nunes de Lima, ele costuma dizer muitas vezes, ele diz, não, eu quero um avivamento aqui na igreja, mas eu quero um avivamento genuíno, porque nós conhecemos um avivamento genuíno, que era muito diferente. Há ambientes que parece que as pessoas estão forçando os outros a serem batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa da minha ajuda, nem da sua ajuda para realizar a sua obra. Ele precisa que eu seja obediente, seja temente, seja enquadrado na palavra, e ele nunca vai deixar de fazer o que tem que fazer. Eu dizia ainda hoje na reunião de obreiros aqui na nossa capital, da nossa região. Então eu dizia, olha irmãos, Deus nunca vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Agora, nós é que precisamos investigar, precisamos verificar se nós não estamos deixando de fazer o que deveríamos fazer. Então, o dever de casa de Deus já está feito. Agora nós precisamos fazer o nosso. Então, o discernimento de espírito te ajuda a distinguir, em primeiro lugar, a origem do espírito. Em segundo lugar, enumere isso que é muito importante. O discernimento de espírito te ajuda a tomar a decisão certa, na hora certa. Você tem decisão certa e você tem um momento certo de tomar a decisão. Então, irmãos, muitas vezes você está com a decisão certa. É isso mesmo que você deve fazer, mas vai fazer na hora errada. Às vezes você está na hora certa. Este é o tempo, mas toma a decisão errada e também não dá certo. Então, irmãos, o discernimento, e aqui eu abro um pouco, o discernimento, ele nos ajuda a perceber essas coisas. Eu até anotei aqui, posso até declarar que o discernimento é irmão gêmeo da sabedoria. O discernimento é irmão gêmeo de sabedoria. Geralmente, quem tem discernimento espiritual, ou discernimento no senso comum, é alguém que tem sabedoria. E geralmente quem tem sabedoria tem discernimento e discernimento espiritual. Então, te ajuda a tomar a decisão certa na hora certa. Paulo está vendo a mulher, veja que aqui diz que há vários dias ela vem gritando. Por que ele não repreendeu no primeiro dia? Por que não repreendeu no segundo? Por que não repreendeu no terceiro? E por que a atitude foi repreender? Então, Paulo aqui, ele percebe que decisão deve tomar, vai mandar a moça parar, olha, nós não queremos você vir gritando atrás de nós, não. O que é que ele vai fazer? Então ele aqui decide, não, chegou a hora. E a decisão, a atitude é expulsar esse demônio que está impulsionando essa moça a tecer elogios a nós. Nossos pais na fé já diziam que o diabo não vem com chifre, com tridente, com aquele garfo, não vem com rabo pintado de vermelho, ele não vem. Pintar esse diabo aí da Gaviões da Fiel, que um lamento aqui para Gaviões de Fiel no carnaval, que ridículo, pegar o nosso Cristo, que é uma figura que deve ser reverenciada, deve ser respeitada, no mínimo respeitada por quem não professa a fé cristã, e fazerem aquela figura ridícula, Mas guardem uma palavra, Gaviões da Fiel, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
O endereço é Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. E se eu fosse vocês, teria bastante temor, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. E nós não podemos escarnecer, não é? Então, te ajuda a tomar a decisão certa na hora certa. Quando Paulo sentiu que era o momento certo e que tipo de decisão tinha que tomar no momento certo, ele se vira, repreende aquele demônio e a moça é liberta. Apesar de ter causado uma grande confusão, porque ela era uma adivinhadora e gerava lucros para muitos aproveitadores, né? Ok. Em terceiro lugar, eu enumerei aqui que o discernimento, ele te ajuda a ver o que os homens comuns não veem. Então você veja que pode estar havendo uma operação de espíritos maus e as pessoas estarem sentindo um ambiente maravilhoso. Nós temos muitos ambientes aí no mundo onde Satanás está operando, pessoas estão se mergulhando nas drogas, na prostituição, na devassidão, na briga, no assassinato, né? Ambientes de morte. Mas as pessoas estão achando agradabilíssimo lá, né? Então, não tem discernimento. Um culto, quem não tem discernimento, pode ser que um pilantra, um picareta, né? Um mercenário aí, venha com um discurso elaborado, irmão, e faça a igreja pular como pipoca, né? Mas, se tem alguém com o discernimento de espíritos, vai ver que mesmo sendo dito uma verdade, mas a procedência é maligna. Você veja que na tentação de Jesus, o diabo usa a Bíblia. Ele vai dizer para Jesus, se tu és o Filho de Deus, pule daqui de cima do pináculo, porque está escrito, que aos seus anjos será dada a ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos e para que você nunca tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus, com discernimento do Espírito, percebe que a hermenêutica está atravessada, né? A hermenêutica está equivocada, né? A hermenêutica está adulterada. E Jesus aí faz a reinterpretação do texto de forma correta. Satanás também está escrito, isso é contexto, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Em quarto lugar, eu vou enumerando rapidamente, você pode desenvolver essas ideias, irmãos. É uma luz para esta lição de discernimento espiritual. O discernimento de espíritos te habilita a perceber o aparente do real, o verdadeiro do falso. Eu falei na lição passada que a imitação, né, ela anda bem pertinho da originalidade. Isso em todas as áreas. Você vai em mercados por aí, você vê tênis, você pensa que é Nike, não é Nike, né? Pode ser Nick, agora Nike não. Mas está lá junto, né, competindo. Então perfume falsificado, tênis falsificado, camisa falsificada, calça falsificada, remédio falsificado, né? Bíblia falsificada, tem de tudo, né? Falsificado tem de tudo. Parece, mas não é. Então, o que tem o discernimento do Espírito, ele é habilitado a perceber o aparente do real. Não, isso aqui é só aparência. Não, isto aqui é real. Ali é aparência, mas aqui é real. Isto aqui é falso, mas isto aqui é verdadeiro. E às vezes, irmãos, a coisa é muito semelhante. Muito semelhante. A Bíblia fala nos ardis de Satanás. A Bíblia fala na astúcia de Satanás, né? O diabo, ele é astuto, né? Então, ele tenta aproximar a mentira da verdade de uma forma que a mentira parece até verdade. O discernimento, em quinto lugar, vamos enumerando. Em quinto lugar, o discernimento de espírito trabalha alinhado à palavra que é o referencial. Você não pode ter, Paulo vai dizer assim, olha, se eu vier,
ou um anjo do céu vier trazendo outro evangelho que não seja esse aqui, não é? Vocês considerem anátema, condenável, repugnável, não deve ser aceito pela congregação dos fiéis. Então, meus queridos, eu volto a dizer, há muita coisa que é o tema aqui da nossa lição, que você não tem onde se apoiar. Então o Espírito Santo revela que aquilo não é. Uma irmã estava num círculo de oração, não é? Juntamente ali geralmente fica, né, que nas Assembleias de Deus usa muito o círculo de oração, né, 3, 4 irmãs sentadinhas ali na frente, conduzindo a reunião. Daqui a pouco entrou um cara bonito, cabelão no gel, biblona desse tamanho de paletó. Ora, tudo que as irmãs querem à tarde, nas reuniões de ciclo de oração à tarde, é que apareça um pregador, alguém para dar uma palavra. Quando a dirigente viu, ficou alegre, né? E do lado dela tinha uma irmã idosa, uma crente com discernimento do Espírito, né? Quando o homem entrou, o Espírito falou dentro da irmã, é ladrão. E a irmã ficou assim, um pouco abalada, que a palavra de Deus, quando vem a nós, ela é estranha, né? Assim, meu Deus, choca, né? Aí, quando a irmã aqui, que Deus mostrou para ela, viu a dirigente toda animada, aí pegou no bracinho dela e disse, ó, irmão, cuidado que aí é ladrão. Aí a irmã ficou até com raiva, né? Que é isso, irmã, você está julgando, você nunca viu essa pessoa, e coisa e tal. Irmãos, resumindo a história aqui, né? Antes do círculo de oração acabar, a polícia levou o cidadão algemado, né? Ele era um fugitivo aí, um cara de alta periculosidade, mas entrou na igreja de paletó, gravata, gelzinho no cabelo, todo arrumadinho, né? Com o trejeito de crente, com o trejeito de servo de Deus, mas era uma mentira, era um mercenário. Então, existem essas questões particulares, e existem outras que o Espírito revela pela palavra, né? Nada, irmãos, que fira esta palavra deve ser aceito por nós. Não adianta filosofia, não adianta ideologia, seja o que for, se não passar no crivo desta palavra, para nós é anátema e é falso. Este é o manual que nos conduz à vida eterna. A Bíblia não contém, ela é a poderosa palavra de Deus, né? E eu posso dizer nos meus 41 anos de evangelho, um crente que lê Bíblia, um crente instruído na palavra, ele nem conselho busca, porque ele tem todos os conselhos aqui de Deus para a sua vida, e quando alguma coisa estranha aparece, ele já conecta com algo que ele leu aqui, com os fundamentos que estão aqui, e ele não come gato por lebre, como nós costumamos dizer aqui. O discernimento prescruta o profundo do coração. Irmãos, o discernimento de espíritos, o discernimento espiritual, ele vai onde a mente não vai. Ele vai onde a psicologia não consegue alcançar. Ele vai no mais profundo do coração do homem, no mais íntimo do homem, né? E descobre os segredos, né? Então, muitas vezes, nós vemos uma ação que parece até bonita, mas nós não sabemos as reais motivações, estão lá dentro do coração. Mas o que tem, o dom de discernir os espíritos, ele vai pelo Espírito, né? E com o Espírito, ele vai ao mais profundo do coração. Muito bem. Em sexto lugar, né? Em sétimo lugar, eu quero deixar aqui que o discernimento de espíritos tanto previne como sara a igreja. Nunca, meus amados irmãos, como hoje, nós precisamos de irmãos com o dom de discernir espíritos. Às vezes a gente vê alguém, a gente pergunta quem quer aceitar Jesus como Salvador, a pessoa vem à frente e às vezes vem chorando, às vezes vem sorrindo, mascando chiclete, vem de todo jeito, né? Você não tem como julgar as pessoas, mas aquele que discerne os espíritos, né? Ele consegue detectar. Essa pessoa está vindo realmente para Jesus ou está vindo para Genésio, né? Está vindo para Jesus
ou está vindo para Mariquinha, né? Ele está vindo para quem, né? Então a gente precisa disso aí. Às vezes existe uma enfermidade, irmão, né? E a gente não sabe, pensa que é uma enfermidade física, né? Que é um problema nos ossos. Lembra-se da mulher curvada, 18 anos curvada, né? Jesus chega, né? Se fosse eu ia pensar, é coluna, né? Mas Jesus chega, expulsa um demônio e a mulher se endireita. Então, o que é aquilo? Jesus teve o discernimento. Nenhum discípulo disse a Jesus: é um espírito mau, Senhor. Ninguém. Mas Jesus percebeu pelo Espírito. Então, o discernimento de espírito, irmãos, ele é algo fundamental para a igreja, porque ele tanto previne quantas coisas estão vindo e entrando na igreja, né? E eu tinha meu pai na fé, ele costumava dizer, naquele jeito rude mesmo dele falar, mas a gente entendia o que ele estava. E eu acho que falei em um vídeo aí para trás, ele dizia assim que tinha 2 demônios trabalhando no meio da comunidade religiosa. Ele dizia: ó, meu filho, eu não vou dizer trabalhando no meio da igreja, porque a igreja é a igreja, é santa, é pura, né? Mas nós estamos numa comunidade religiosa. Então ele dizia: olha, 2 demônios estão trabalhando. Ele dizia assim, eu sei até o nome deles, ele dizia, o nome dele é não faz mal, e o outro é não tem mais jeito. Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós vamos abrindo brechas na casa de Deus, e esse lixo do mundo vai entrando na casa de Deus. E algumas pessoas olham e dizem: ah, mas não faz mal não, isso não faz mal, e vai entrando, e vai entrando. Quando chega um tempo que nós descobrimos que é um câncer, aí agora entra em ação o outro demônio, aí diz assim: agora não tem mais jeito. No primeiro momento não fazia mal, agora não tem mais jeito. Então, meus irmãos, que Deus levante homens e mulheres com discernimento de espírito para prevenir a comunidade religiosa. Que essas coisas, quando chegarem na porta da igreja, não é, nós possamos discernir. Tem hinos que não são louvores a Deus. Não são louvores a Deus, são louvores ao homem. São hinos com mensagens antibíblicas, não é? E um monte de gente com a cara para cima cantando, não é? Sem interpretar, sem ter discernimento do que está fazendo. Então, não é todo hino que pode entrar na casa do Senhor. A gente tem que ter uma peneira aí. Não é toda pregação, não é todo pregador, não é toda profecia, irmão, que a gente tem que abraçar. Não é todo milagre. Ah, mas fulano, pastor, quando ele coloca a mão, o povo cai. Quando ele ora, o povo vomita não sei o que e tal. Pode ser uma operação divina? Pode. Mas tem muita gente dominada pelo maligno fazendo isso aí também. Como, pastor Walter, o senhor faz essa afirmação? Eu faço porque naquele grande dia, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E essas pessoas vão dizer, né? Mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E eles profetizaram mesmo. Nós não profetizamos, nós não curamos os enfermos, nós não operamos maravilhas. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Então o que é isso, irmão? Quer dizer que existem esses tipos de operação no nosso meio e que não derivam do Espírito de Deus. Mas como eu vou saber? Como eu vou discernir? Através do dom de discernimento de espírito. Então, isso tanto previne como sara, porque às vezes a coisa está instalada, muita gente não sabe o que é, mas quando chega alguém que descobre que aquilo ali é espírito maligno, a igreja vai tomar providência de expulsar aquele mal do seu meio e a igreja ser curada para a glória de Deus. 8º lugar, né? 9º lugar, e nós vamos aqui já para a nossa conclusão: discernimento espiritual é para uma obra espiritual. Ora, irmãos, tudo que Deus faz em mim e em você, Ele não só está fazendo em mim e em você, Ele está fazendo no seu reino, porque nós estamos contidos no reino. A gente tem que entender isso aqui. A igreja, ela serve a um propósito do reino. Eu, como pastor,
sirvo a um propósito do reino. Você, membro, não é? Às vezes você ainda não é batizado nas águas, é um congregado na igreja, você já serve a um propósito do reino de Deus. Então, meus queridos, o discernimento espiritual, ele sempre tem a ver com a obra que é espiritual. Então, isso que esta mulher estava fazendo em relação a Paulo, ela não só estava afetando Paulo e a sua comitiva, mas ela estava afetando o reino de Deus. Na medida em que a gente engole esse negócio aí de gato por lebre, irmão, a gente compromete tudo, porque nós somos um corpo, não é? E um corpo, ele é interdependente. Não existe um membro aqui, um dedo, um braço, uma perna, pescoço, cabeça, olho e tal, que seja independente. Não, nós somos interdependentes, né? Cada órgão do meu corpo depende do outro, cada membro do meu corpo depende do outro. Esta mão não é mais importante do que essa, e essa não é mais importante do que essa. Essa é a minha direita, eu tenho mais força nela, mas a esquerda faz o que a direita não consegue fazer. E funciona mais ou menos assim. Então, discernimento espiritual é para uma obra espiritual. Muito bem. Coloquei aqui, que já falei, né, mas quero repetir, a imitação, as réplicas andam muito juntas do original. Às vezes não é visível a olho nu. A imitação é tão bem feita, irmão, que a olho nu não dá para perceber. Por isso que o discernimento é do Espírito, né? Do Espírito. Então veja aquele texto que diz: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos os demônios, operamos maravilha. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Qual foi o grande desastre aqui, irmãos? O grande desastre de tudo isso aqui foi a falta de discernimento. Até daqueles que estavam sendo usados pelo maligno e às vezes não sabem. Isso é muito triste. Você veja que Pedro, né, foi usado pelo maligno. O Senhor identifica, mas ele mesmo não identifica. Então isso é muito triste, é catastrófico. Mas que Deus assim nos ajude poderosamente. Então estão aí algumas luzes para você ampliar, né, e colocar na sua classe, né? A nossa intenção aqui, já falamos muitas e muitas vezes, né, mas o vídeo pode ser o primeiro para alguém, que o nosso pensamento aqui não é já falar o que está aqui na lição, isso aqui você está estudando muito bem, mas fazer a complementarização da lição. Então, meus queridos irmãos, que Deus te abençoe profundamente. Quero aqui mais uma vez agradecer aos irmãos que têm se inscrito, aos irmãos que têm compartilhado, os irmãos que têm dado seu like, que têm feito seu comentário, né? E aos que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, ou outras vezes que ainda não fizeram, veja logo aqui embaixo, você vai ver, inscreva-se, você se inscreve, vai aparecer lá um sininho, você clica novamente nele para ativar as notificações e todo vídeo novo que sair, você vai estar recebendo. E também compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí e que Deus te abençoe poderosamente. Então, vamos nos preparando. A próxima lição será comentada pelo pastor Elianai Cabral, estará falando do tabernáculo e nós vamos já nos organizando. Estamos na lição 11, que foi a lição de hoje, ainda temos até a lição 13. Nossa próxima lição será vivendo em constante vigilância e orando sem cessar. E terminamos mais um trimestre para a glória de Deus. Que Deus assim te abençoe. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo. Se Jesus não tiver voltado, se Ele assim permitir. Amém.